Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Ahn, Bom, tem uma palestra, ahn, tem uma palestra que eu dei uma certa feita numa igreja, a Igreja do Nazareno, aqui em Campinas, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bem rapidinho, não vamos demorar muito, estender muito o assunto. É, Queria compartilhar com vocês para que a gente possa tomar algumas precauções de acordo com a nossa vida, conforme a gente vai tomando algumas decisões. É muito importante que a gente tome algumas decisões pensadas, não impensadas. Algumas decisões a gente tem que tomar com os pés no chão, raciocinando e não apenas com a emoção, com o coração. Algumas decisões, aliás, eu acredito que a maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida, elas têm que ser mais calculadas. A maioria delas nós tomamos com emoção, na hora. E não devemos fazer isso. Se você gostar desses breves minutos aí que eu estarei falando com vocês, se vocês gostarem dessa reflexão aí, vamos dizer assim, porque eu não vou me estender assim como numa igreja, então tem que ser um pouco breve. Então vamos falar aqui uma reflexão sobre algumas decisões que nós devemos tomar na vida. Se você gostar, aí você curte, se inscreva aí, curte, compartilha, tá bom? Ajuda bastante o nosso canal e a gente pode estar postando mais algumas reflexões aí. Com certeza vai estar fazendo isso mais vezes. E aí vocês ajudam a gente nesse engajamento aí, ok? Nós crescer e fortalecer nosso canal. Bom, sem mais delongas, a história que eu quero falar com vocês é sobre um camarada chamado Jonas. Essa história ela tá na Bíblia, tá? No livro de Jonas, inclusive. E se você quiser pesquisar. Bom, esse camarada, ele era um profeta. E então ele tinha essa incumbência de levar, vamos dizer assim, entre aspas, um recado de Deus para um rei, para uma nação, para um povo, enfim, para uma pessoa específica. A maioria das vezes eram para pessoas assim importantes, que tinham que tomar algumas decisões, que estava ali regendo um povo, enfim. E algumas vezes, por causa de algumas decisões das pessoas, desses reis, desse povo em específico, por causa de algumas coisas que eles tinham que fazer, e às vezes ficavam perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, enfim. Então, tinha esses profetas. Deus levantava esses homens e eles tinham direto do céu, direto de Deus, né? De uma força maior. Eles tinham, vamos dizer, livre-arbítrio ao mundo espiritual, né? Eles eram separados para isso, preparados para isso. Mas mesmo eles tinham seus lapsos, tinham seus erros, seus momentos difíceis. Porque o ser humano ele é ser humano em qualquer situação, em qualquer instância. Ok? Muito bem. Deus falou para Jonas assim: Jonas, eu preciso que você faça algo para mim. Você vai descer e você vai ter que ir para um lugar chamado, uma cidade chamada Nínive. Tem um povo lá que eles estão fazendo algumas coisas erradas, um povo meio estranho. Os caras lá são meio, eles vivem na malícia,
Eles vivem umas conversas tortas, umas ações esquisitas, umas coisas bobas. Os caras estão fazendo coisa errada lá e não tá legal. Só que se a gente for pesquisar esse povo aí, além deles serem esse povo aí fazendo coisas erradas e tal, enfim, eles também eram malvados. Os caras não eram bonzinhos não. Eles gostavam de machucar as pessoas. Se desse bobeira com eles, era complicado. E Jonas era um cara vivido, era um profeta, ele não era bobo, ele sabia de algumas coisas. Mesmo ele sendo um profeta de Deus, é muito requisitado por Deus, mas ele sabia. E sendo um ser humano, ele ficou com medo. E ele tomou uma decisão. Agora vê se pode você ouvir algo de Deus, né, do Supremo, uma força maior, e você não dá atenção a isso. Você achar que pode se desviar disso. Ainda mais se for para ajudar, porque Jonas ele teria que ir para essa cidade para ajudar aquele povo a sair dos maus caminhos. O povo estava em maus lençóis, estava indo a bancarrota, de mal a pior. E Jonas tinha que ajudar esse povo. Deus falou, você vai lá, cara, vai ajudar esse povo aí. Deus tem seus planos. Então, se você for analisar bem, os planos de Deus já estavam meio que traçados. Nós não entendemos, mas enfim. Porém, o ser humano sempre toma uma decisão que ele acha que ele vai enganar Deus. E na verdade a decisão que ele está tomando, Deus também está ali observando, falando, eu já sabia que você ia fazer isso, então já vou preparar uma emboscada aí para você, camarada. Deus já sabe tudo que a gente vai fazer, cara. Essa é a realidade. Sabe, pessoal? Deus, ele sabe exatamente o que nós estamos já pretendendo fazer com aquilo que ele diz para nós. Olha, não faça. Ele sabe se nós vamos fazer. E se ele diz, faça, ele sabe se nós não vamos fazer, já sabe. Ele já tem tudo planejado. Mas ele dá essa chance para que a gente decida a melhor forma possível. Certo? Ele dá essa chance como se falasse assim, olha, eu vou deixar para vocês decidir, embora eu já sei o que vocês vão fazer. Mas eu vou jogar isso aí na sua mão, vamos ver. De repente vai que tá certo. Mas a decisão do camarada, por isso que eu falo que as decisões que nós tomamos, algumas decisões a gente tem que tomar cuidado. A decisão do camarada foi o quê? Fugir. Não vou nada, não vou nessa cidade de jeito nenhum. Os caras são maus, os caras matam, os caras fazem atrocidade com as pessoas. E aí eu vou lá falar pra eles que eles estão errados ainda. Vou lá chamar a atenção dos caras. Os caras são ruins, matam por qualquer coisa. E aí eu vou falar que eles estão fazendo coisas erradas. E que Deus diz que vai destruir eles por causa disso. Você tá maluco que eu vou nada. E eu sinto muito, mas nessa eu não vou não. E Jonas resolveu a tomar uma direção diferente. Ele falou, quer saber, eu vou deixar para Jope, né? Jope era um lugar, era um porto. Alguns falam porto, outros falam doca, outros falam marina, cais, enfim. E ele desceu para lá e falou, eu vou tomar um navio. Ele já colocou no coração dele, vou para Tarsis, vou para outra banda, vou para outra cidade. Eu vou rumo contrário, totalmente contrário. E se Deus quiser me usar em outro lugar, beleza, mas para Nínive eu não vou. E ele foi, procurou esse navio que ia para Tarsis, ele já estava no coração dele de fazer isso. E realmente, foi lá, comprou. E um detalhe aqui que eu acho interessante, que eu frisei até na minha palestra que eu dei nessa igreja, ele pagou, ele comprou, ele procurou, achou esse navio que ia para Tarsis, que ele já tinha essa ideia, foi lá, comprou a sua passagem e ele pagou a passagem. Ele não, vou fugir por aqui não, ele pagou tudo direitinho, entrou no navio e de boa, tão de boa que ele foi pro porão do navio e foi dormir. Descansar aqui, quando chegar em Tarsis, estou livre. Tudo bem, nós sabemos tudo o que aconteceu. Para alguns que não sabem, Deus vendo essa atitude dele errada e essa desobediência, vamos dizer assim, falou, cara, eu mandei você fazer uma coisa, ajudar as pessoas que estão precisando,
Ir lá, chamar a atenção, dar um presta atenção nas pessoas. E você é um profeta de Deus, um profeta meu. Sabe que eu não vou te abandonar. Afinal de contas, não é qualquer um que está pedindo isso para você. E você se desvia, diz que não vai, desobedece. Ok? Mas eu sinto muito, mas você vai obedecer, você vai ter que fazer aquilo que eu pedi. Então Deus enviou uma grande tempestade no mar. Quando esse navio estava em alto mar, Deus enviou uma grande tempestade. Forte, fortíssima mesmo. Ao ponto de o capitão do navio ter que pedir para as pessoas, olha, é o seguinte, nós vamos ter que esvaziar esse navio, senão nós vamos afundar. Tá muito forte, eu nunca vi uma tempestade tão forte assim. Eu viajo há muitos anos, eu faço essa rota há muitos anos, tenho experiência e nunca vi isso. É algo sobrenatural. Claro que era, sem dúvidas que era. Por causa de uma pessoa que decidiu desobedecer, que decidiu pagar para ver, certo? Ok, vamos lá. Depois eu vou voltar nesse pagar para ver. Aconteceu tudo isso, começaram a lançar as coisas fora do navio e enfim, não deu muito certo, mas enfim, todo mundo estava fazendo o que podia para se livrar daquela tempestade. Mas o culpado da tempestade estava dormindo, cara, estava de boa, não estava nem aí com o movimento, dormindo. Como pode? Esse aí é um ponto muito estranho que eu fico às vezes pensando. Quantas vezes algumas pessoas tomam algumas decisões que prejudicam a sua própria família, que prejudicam os seus amigos, que pode prejudicar os seus amigos no trabalho, né? Pode prejudicar os seus amigos no seu bairro, seus vizinhos, que pode prejudicar sua família, sua casa. E ele não tá nem aí, como se não tivesse acontecendo nada com ele. Todo mundo tá, poxa vida, preocupado. Por que que essa pessoa joga esse entulho? Toda vez joga esses entulhos aí nesse terreno vazio. Não tá vendo que pode dar dengue, não tá vendo que pode dar escorpião, não tá vendo que pode vir tudo quanto é tipo de inseto e invadir as nossas casas. Quem será essa pessoa? E a pessoa que faz esse tipo de ação, né? Isso aqui é um exemplo aqui. Não tá nem aí, tá de boa. Faz de conta que não é com ele. E se alguém até comentar isso com ele, sem saber que foi ele é capaz de dizer, realmente, verdade mesmo. Você já viu isso daí? Meu amigo. Pessoas que tomam decisões erradas, que prejudicam outras pessoas, e elas não estão nem aí. Não prestam atenção nisso. Que as suas decisões podem atrapalhar a vida de muita gente. E o cara paga pra ver. Foi isso que ele fez. Jonas foi lá, procurou, pesquisou, achou um navio que ia para o rumo contrário daquilo que Deus tinha falado para ele. E pagou para ver. Não, não vou. Vou pagar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Pagou para ver. Pagou para ver o quê? A derrota dos outros, a preocupação dos outros, o estresse dos outros, das outras pessoas, a tristeza de outras pessoas. Quantas vezes nós pagamos para ver e colocamos em xeque a alegria, a paz, a harmonia de outras pessoas, no meio da nossa família, de outras pessoas que trabalham junto conosco, de pessoas que estão no trânsito junto com a gente ali, lado a lado. A gente vai, atravessa um farol vermelho, a gente joga para a direita, para a esquerda, para todos os lados e não dá uma seta para avisar, olha, eu vou entrar aqui, toma cuidado. Não. Então nós estamos colocando em risco, em xeque, a alegria, a vida, por que não dizer, né, a vida de outras pessoas às vezes, por causa de decisões que nós tomamos contrárias daquilo que nós devíamos fazer. Sabemos o que temos que fazer, mas vamos para a direção contrária. Às vezes por medo, né? Falta de fé, e às vezes até por falta de experiência mesmo.
Mas procura. Tem pessoas experientes aí onde você trabalha, na tua casa, um familiar teu, na tua igreja, sei lá, na tua congregação, no lugar que você frequenta para fazer as suas orações, suas rezas, enfim, seja como for. Uma pessoa espiritual, principalmente uma pessoa que se diz ser espiritual, que se diz ser um cristão, um católico, qualquer segmento, qualquer um. É uma pessoa que está procurando um caminho espiritual, um caminho direto com a luz, com Deus, enfim. Essa pessoa ela tem por obrigação, todos nós temos, por obrigação, dar mais exemplo que os outros. E procurar acertar mais do que errar. Todos nós erramos. Mas, gente, tem gente que sabe que está errando e continua persistindo no erro. Pagando para ver. E ainda finge que não é com ele. Tá bom. Muito bem. Olha, quem consegue fugir da presença do Todo-Poderoso? Hã? Se eu pudesse aqui eu colocava kkkk. Hã? Nós não conseguimos fugir, às vezes, dos olhos das pessoas, principalmente na mídia. As pessoas sabem onde nós estamos, o que estamos fazendo. É foto, é postagem, é tantas coisas. Check-in, tá, posta lá, tô indo, tô voltando. Tô bebendo, tô comendo. Todo mundo sabe. Porque nós mesmos colocamos lá para as pessoas verem. Agora você imagina Deus, que tudo vê, tudo sabe. Onisciente, onipresente, onipotente. Ok? Fugir de Deus para onde? E aí você paga para ver, irmão? Você paga para ver o quê? Se fosse a tua derrota, somente a sua derrota, tudo bem. Mas quantas pessoas às vezes têm perdas por causa disso? Aquele povo daquele navio, eles tiveram muitas perdas, tiveram que jogar as coisas, sabe? Suas malas, enfim, seus pertences. E penso eu, de repente eram os de mais valor, porque eram os mais pesados. Foi isso que o comandante disse, ele deu uma ordem, não tem como. Vocês vão perder a vida por causa de coisas? E o verdadeiro culpado de tudo estava dormindo, roncando. Ok. Descobriram, né? O comandante foi lá, descobriu, conversou com ele. Que, poxa, olha a situação que nós estamos e você dormindo. Quando se descobre ainda tá bom. E quando não se descobre? E o tempo passa. Porque Deus sabe todas essas coisas. Mas às vezes a tua família não sabe o que você anda aprontando por aí. Não sabe as maldições que você anda levando para dentro da tua casa. Ok? Não sabe a confusão que você tem arrumado por aí, correndo o risco de alguém bater no seu portão, fazer mal para você, para sua família. Mas você sabe por onde você está andado. Ok? Mas o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, não sabem. Só você sabe. Tem coisas que só você sabe. Quem sonda o coração do homem? Somente Deus. Então, pessoal, essa reflexão que eu venho trazer para vocês, pensem, por favor. Todos nós devemos fazer isso. Antes de tomar qualquer decisão, principalmente aquelas decisões duvidosas, que você coloca em xeque de tipo, será que eu devo? Será que eu não devo? Cara, não faz. Principalmente se envolver outras pessoas. Não tome decisão que pode prejudicar outras pessoas sozinho. Procure então essas pessoas e pergunte para elas o que elas acham. Procure um conselho. Alguém haverá de te falar alguma coisa. Procure alguém idôneo, uma pessoa que você tenha uma certa confiança, um respeito, que não é qualquer um, tá, gente? Que tem pessoas que vão falar pra você, dane-se os outros, você tem que fazer o que tá no seu coração, fazer o que vai te fazer bem, te vai fazer feliz. Se você tá achando que vai ser melhor pra você, os outros não importam. Como assim? Não. Não. O mais importante para você é obedecer aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus falou no teu coração. Quando a gente fala coração, pessoal, eu queria trazer essa
esse entendimento. O coração, ele é apenas um músculo, tá? Que bombeia o nosso sangue, ok? Tá ali para fazer, essa é a função dele. O sentimento que nós sentimos às vezes de dor, tá doendo meu coração, tal, é por causa dos sentimentos que nós temos, por causa de consciência, por causa da nossa mente, da nossa memória, nosso cérebro que trabalha. Então você tem consciência, cara. Você sabe. Então Deus, quando fala conosco, ele fala no nosso consciente. Você não é uma pessoa inconsciente, uma pessoa louca, uma pessoa doida, uma pessoa desvairada, não tá nem aí, não, isso aí não liga, aquilo não pensa, ele não. Falando nisso, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela diz assim, que nem os loucos erraram o caminho. E aí? Se nem os loucos erraram o caminho, que dirá você que se diz ser esperto, ser profeta, ser pastor, ser um líder na tua igreja, na tua casa, na tua empresa? Não, eu que lidero. Tá bom. Então você não é louco. Então você é uma pessoa que não pode errar o caminho. Porque se você errar o caminho, as pessoas que estão sob a sua guarda, sob seus conselhos, sob sua direção, vão errar junto com você. E aí? Que responsabilidade é essa que você tem? Que responsabilidade é essa que eu tenho de tomar as minhas decisões que pode prejudicar outras pessoas, que caberia a mim a conversar primeiro, a fazer uma reunião, a perguntar, a fazer um questionamento com as pessoas que estão envolvidas, e eu não faço? Que decisão é essa? Que líder sou eu para fazer algo dessa maneira? É complicado. Você está conduzindo aí um carro com algumas pessoas dentro, com alguns passageiros, principalmente se for a sua família, mas enfim, todas as pessoas são importantes. E você vai ser uma pessoa displicente, intolerante no trânsito? Eu estou falando isso, pessoal, porque eu já passei por isso. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu já fui chamado a atenção pela minha esposa, pela minha filha sobre isso. E a gente tem que parar para refletir. Pera aí. Quem está com as mãos no volante dessa casa? Quem está com as mãos no volante dessa empresa? Desse negócio, dessa negociação, desta igreja? Quem está dirigindo este povo? Se sou eu não posso pagar para ver. A minha decisão tem que ser certeira. E se eu não tenho certeza da minha decisão hoje, eu não a tomarei. Não hoje. Não hoje. Tem um ditado que diz assim: não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Tá. O que se pode fazer hoje? Você pode tomar uma decisão hoje que você está em dúvida? Nem todos os ditados, pessoal, condiz com a verdade, tá? Ditados são ditados. A gente fala corriqueiramente, diariamente, dependendo da força de expressão. Aí as pessoas podem entender da forma que quiserem, mas eu me recuso a pegar um ditado como um norte para minha vida. Ditados não, de forma alguma. Minhas decisões de algum tempo para cá tem sido assim, pés no chão. Às vezes eu tenho até perdido algumas oportunidades, mas na dúvida, não. Pelo menos eu não prejudiquei ninguém. Porque tem coisas que a gente
a gente leva vantagem. Absolutamente. Com toda certeza. Tem muitas coisas que a gente leva vantagem. Mas você só pensa em você? E as outras pessoas? Não interessam? Sim, interessam. O mundo dá volta. Tem algo muito importante que a gente deve pensar. Tudo que a gente manda, volta. Isso aí é uma coisa que é um outro assunto que uma hora dessa a gente pode estar entrando sobre isso aí para falar sobre isso, né? Sobre essa energia aí de pensamentos, essa energia que você tem nos seus com os pensamentos, que nós temos nas nossas palavras, que nós temos nas nossas atitudes. Tem algumas coisas que a gente precisa quebrar alguns tabus e pensar direito. A palavra tem poder. Os pensamentos também têm. Pensamentos negativos, tá? O pessoal gosta de falar aí, alguns evangélicos gostam de falar de oração contrária, né? Tá bom, eu sou evangélico também, mas oração contrária. Ou seja, pensamentos negativos sobre outras pessoas. Palavras negativas sobre a vida de outras pessoas. E às vezes a gente faz isso e ainda coloca Deus no rolo. Jeová, você vai ter com Jeová, você vai ver. Deus, ele é justo. Deus, ele é vingativo. Ó, gente, vamos ler a Bíblia e vamos pedir discernimento, porque se você ler a Bíblia e não entendê-la, você vai começar a falar heresias por aí, pregar coisas que não existem. E existe uma coisa muito importante também na vida da gente que não é intuição. Veja bem. Mas tem algumas revelações que Deus dá pra gente. Ah, tem. Sonhos. Às vezes, se você parar para pensar um pouco, meditar aí na Bíblia, em algum livro importante que você está lendo, em uma canção que você está ouvindo, ou até mesmo executando, e você tem ali alguns insights, alguns pensamentos, fala, poxa vida, veja, mas de onde veio isso? Raciocina, Deus está falando contigo. Tem ali, ó, um anjo no teu ouvido ali falando com você, presta atenção, vamos tomar cuidado, vamos tomar as nossas decisões pensadas. Vamos parar desse negócio de pagar para ver o que vai acontecer. Principalmente quando se diz a nossa família. Eu quero falar muito isso, que eu sou um cara que penso muito na família, sabe? Minha família, principalmente, ela depende muito de mim. É dependência, sabe, do meu socorro, dependência da minha coragem. Cara, eu tenho que ter coragem para defender a minha família. Diariamente. Certo? Pela manhã, à tarde e ao anoitecer. E no final, entrego ainda nas mãos de Deus antes de dormir em oração. Porque aí já não é mais comigo, eu vou estar dormindo. Mas as minhas atitudes diárias, desde o momento em que eu me levanto, até o momento em que eu vou me deitar e dormir, descansar o meu corpo, a minha mente, essas atitudes vão dizer muita coisa sobre o que Deus vai falar, pensar, ou me guardar, o que vai fazer a meu respeito, a respeito da minha família. Dependendo das minhas atitudes, meu camarada. Já ouviu dizer, não tentarás o Senhor teu Deus? Cuidado. Não, Deus guarda. Com certeza. Deus guia. Com certeza. E você tem créditos? Tem crédito com Ele? O que você faz durante o seu dia? Sua semana, seu mês, seu ano? Tem algum crédito? Aí beleza. Mas Deus não é assim, Deus não é Deus. É exatamente isso. Exatamente. Tem seus critérios, todos têm seus critérios. Imagina Deus, vai ser de qualquer maneira? Meus queridos,
É basicamente isso, tá? Se fosse discorrer realmente o livro aí de Jonas e alguns outros livros que falam sobre a história de Jonas, a gente teria muitas coisas para falar sobre a cidade de Nínive, principalmente, né? Sobre o que aconteceu depois, que Jonas acabou indo para lá, sim, foi jogado ao mar, foi lançado uma sorte lá e caiu sobre ele, ele foi lançado ao mar, e a baleia veio, o grande peixe, seja lá o que for. E tem tudo um porquê desse peixe ter vomitado Jonas lá na praia de Nínive. Tem tudo um porquê. Se você pesquisar, nós não temos tempo para tudo isso. Porém, Deus faz parte dos planos de Deus isso daí. Ele já sabia quem era Jonas, o que ele ia fazer. Tá? E Deus também tinha um ensinamento para ele depois no final. Certo? No final lá, que depois de tudo que ele falou pro povo, subiu lá uma montanha, sentou lá em cima lá, ficou só observando, falando, bom, agora eu já vim, já falei, vamos ver, agora ficar daqui só de camarote assistindo Deus destruir esse povo aí conforme ele disse, e eu preguei lá embaixo falando que ele ia fazer. Só que o povo se arrependeu, pediu perdão, acabou. A situação foi resolvida entre o povo e Deus, mas para Jonas não foi. Ele sentou lá embaixo de uma boboreira lá e lá ele ficou lá, sombra gostosa e tal. Pensando aqui, cadê? Já se passaram aí algumas horas, enfim, o tempo passou e nada aconteceu. Só que a boboreira onde Jonas está morreu e ele ficou morrendo de dó. Nossa, puxa vida, tava tão bonita, as folhas tão bonitas e morreu. Que pena. Ficou triste, o cara ficou triste porque a boboreira morreu. Aí Deus falou com ele, né? Tá, mas pera aí, meu camarada. Você tá triste porque a boboreira morreu, mas tá esperando aí a morte e a execução, a eliminação de todo um povo, uma nação? É assim? Ah, mas o senhor falou que fazer. Não, eu falei pra você falar pra eles se arrependerem. E eu falo mesmo pra você, né? Você também tem que se arrepender. Nós temos que nos arrepender, queridos, das coisas erradas que nós andamos fazendo. De algumas bobeiras que nós fazemos ao longo do nosso dia. É isso que eu falo. Crédito com Deus significa que você ser o santão, o cara que não faz nada de errado, cara emburrado, eu sou. Não, não é nada disso. Você pode ser feliz, um cara feliz, brincalhão, conversar com todo mundo, não fazer acepção de pessoas, sabe? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Preconceito de etnias, de cor, de raça, de escolhas, de gêneros, enfim. Vamos parar com isso. O que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus ao pé da letra. Conforme ele vai dizendo para nós, faça isso, vamos fazer. Faça assim, fazemos. Faça assim, fazemos. Mas como saber isso se nós não andamos com Deus? Ronaldo, como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou saber se foi Deus que me falou? Meu querido, se você tem uma vida com Deus aí, se você faz as suas orações, se seus pensamentos são pensamentos bons, suas palavras são palavras boas, sabe? Se você passa pelas pessoas e diz ainda nos dias de hoje, né? Um bom dia para você, uma boa semana, enfim, você é uma pessoa do bem. Deus vai te dar uma orientação e você vai saber que veio dele. Na palavra de uma criança, na palavra de um senhor, na palavra de uma pessoa qualquer que passar e falar com você, você vai, puxa, não tinha pensado nisso realmente. De onde surgiu isso? Olha, eu tinha falado nisso a semana passada. Por que que surgiu? Ah, que legal, foi coincidência e passa. Não, gente, começa a pensar nas coisas que vai acontecendo, que te chama atenção, busca na memória, procura saber, o que será? Dá uma pesquisada. Para tudo nós temos resposta, principalmente de Deus, tá? Basta prestar atenção nos sinais, certo? O povo está muito falando isso aí, haverá sinais. Agora na mídia é isso aí, haverá sinais. Você sabe o que eu tô falando. Mas a realidade é essa. Haverá sinais do bem e do mal. Presta atenção, pessoal. Por favor. Vamos parar de pagar para ver. Isso é muito perigoso.
Fiquem com Deus. E não esqueçam aí de se inscrever no meu canal, compartilhar. E dar mais algumas ideias, se vocês querem que eu traga alguma reflexão de alguma coisa da Bíblia, de um livro, de uma música, de um assunto familiar, de alguma situação, vai falando aí. Minhas palavras são simples, tá? Não tenho nada de mirabolante, é só uma ideia, a gente vai trocando uma ideia. Se vocês gostaram, beleza, se não gostaram, dá o joinha também, né? Não tem problema nenhum não. É importante. O canal também é bom, vocês sabem disso, aqui ninguém é ignorante. Mas o importante é eu saber se você gostou, se você não gostou, pra gente tentar melhorar, ok? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de todos vocês aí. Fiquem na paz, ok? Valeu.